Informação sobre o HP Online Privado 07 de novembro de 2022. Vou dar algumas informações sobre o que anunciei em setembro, relativamente a um mecanismo dos encontros privados HP Online. Ainda estamos à espera de 1 minuto. Aqui está, quase na hora. Olá a todos. São 18 horas. Bem, após o que foi vivido por um número limitado de pessoas, durante um mês de agosto, nos encontros em Tarifa e Málaga, nós resolvemos organizar uma sessão privada HP Online para um número restrito de pessoas, a fim de simular uma experiência online, por 3 dias seguidos. Portanto, foi um evento que aconteceu com cerca de 40 pessoas e você logo vai compreender o interesse de ser 40, dentro de alguns momentos. Considerando os resultados da vivência e a permanência da vivência nos participantes após este evento, decidi repetir, no início de setembro, a partir de outubro, estas sessões privadas HP Online, em pequenos grupos. Bem evidentemente que isso me pareceu difícil de fazer por 3 dias seguidos, especialmente porque eu suspeitava que haveria várias pessoas interessadas em participar. E, como eu disse, este grupo é pequeno por razões que você compreenderá. Fiz simplesmente um pequeno anúncio no Facebook e comecei a receber pedidos de informação. Tudo estava bem, no início, mas vocês compreenderão, muito rapidamente, porque é que isto me causou, não problemas, mas uma reflexão sobre a organização, se assim se pode dizer, destas sessões privadas de HP Online. Primeiro de tudo, o fato de não termos os estagiários presenciais, mas de 30 a 40 pessoas ligadas ao Zoom. Assim, tivemos feedback de áudio e vídeo e a participação áudio e vídeo, o que é importante para compreender. Por isso disse a mim mesmo, dado o que tinha acontecido, e dada a persistência dos efeitos desta ressonância de grupo para um grupo limitado, seria bom voltar a fazer o mesmo, com uma duração ligeiramente mais curta, uma vez que durante estes 3 dias tinham havido as minhas intervenções em satsang, intervenções dos participantes, mas também de BD e OMA que intervieram, sempre com o mesmo objetivo, ou seja, aproximar as pessoas do instante presente e da vivência do aqui e agora e, se possível, encontrarmos-nos dentro do grande silêncio e verificar, através do que foi vivido, a realidade do estado natural, a realidade da graça e da aceitação do instante presente. Portanto, foi muito mais do que informação ou canalização. Não foi dirigido a milhares de pessoas, como acontece na canalização, mas a um grupo restrito, com o qual havia a possibilidade de trocar um pouco, como se estivéssemos na presença um do outro, mas com uma vantagem inegável que se revelou muito, muito rapidamente. É que estas ressonâncias HP Online permitiram uma maior facilidade de ressonância do silêncio. Ou seja, muitos participantes, se não a maioria, foram capazes de se instalar, pela sua participação, na sua intimidade, ou seja, também não em grupo, mesmo estando em ligação com todos os outros participantes, todos podiam falar quando quisessem. Havia uma forma de intimidade, como eu disse, mas também uma receptividade e aceitação particular, ou seja, quando se está em casa, mesmo que se esteja com o parceiro, tem-se uma maior facilidade de receptividade, porque não se é perturbado ou incomodado pela energia do outro, a energia da pessoa, a energia da memória das histórias que transportamos, ou mesmo nosso simples objetivo que temos dentro de um curso de formação mesmo, de um encontro com cetáceos, por exemplo. Portanto, havia uma disponibilidade e sobretudo uma ressonância que era muito mais fácil de estabelecer. O que aconteceu a seguir? Então, decidi reproduzir estes eventos em pequenos grupos, dizendo a mim próprio que mesmo que houvesse algumas centenas de pessoas, 200 pessoas, poderíamos fazer 4 ou 5 eventos. Até agora, nada de muito complicado.
E compreenderão que muito rapidamente fiquei literalmente sobrecarregado, ou seja, em vez de ter, como ingenuamente eu pensava, 100 pessoas, ou mesmo 200 ou 50 pessoas, a participar em 3 ou 4 eventos sucessivos ao longo do tempo, dei por mim literalmente com várias centenas de pessoas à espera de um evento em outubro. Ao mesmo tempo, em setembro e outubro, aquilo de que Avraham Mikhael Ivanov falava, ou seja, este tipo de grande silêncio onde o estado de ser predomina sobre o estado de fazer, tornou-se cada vez mais intenso, não só para mim, claro, mas para incontáveis outros. Estes foram períodos, não de introspecção, mas de silêncio, de acolhimento, e ao mesmo tempo de transparência finalmente ao que poderia acontecer na vida do personagem, como se o observador de quem tanto falamos fosse magnificado. Assim, compreenderá que, tendo me encontrado com mais de 1000 pedidos, comecei a calcular o tempo, e pode imaginar que com 40 pessoas, mesmo que eu fosse até 50, o que me parece muito, mas permanecendo em 40 pessoas por encontro, dado o número de pessoas, seria necessário agendar entre 20 e 30 encontros. Foi aí que me vi confrontado com um princípio da realidade, pelo menos para mim, que não é um problema de preguiça ou incapacidade, mas literalmente de ser esmagado por esta ideia que eu tinha lançado. E por isso dei-me mais tempo para ver como isto poderia ser feito, especialmente porque tinha pedidos, como podem imaginar, do Brasil e da Espanha, claro, mas também de vários países francófonos, e mesmo de países anglófonos, o que era bastante impossível para eu fazer sozinho no meu canto. É isso mesmo. Por isso, tivemos de reorientar um pouco as coisas. Dentro desta reflexão, estas sessões HP Online terão obviamente lugar. Agora, não posso dar uma data ou um prazo, e decidi agrupá-los por influência geográfica. Ou seja, por exemplo, para a França, isto será feito quando for a altura certa e quando eu decidir. A HP Online será um evento de pagamento privado, mas com montantes muito menores do que este verão, mas pagando, não de acordo com uma taxa estabelecida, porque não me vejo a organizar um pedido de pagamento, mesmo via PayPal, mas simplesmente de acordo com seu desejo de participar. Assim, somente nesse momento será possível enviar-me um e-mail, porque tenho de admitir que há muitas semanas que não posso responder porque há demasiadas pessoas a pedir-me para participar nestes eventos. Assim, a forma de proceder será literalmente diferente e profundamente diferente, ou seja, não haverá pagamento no sentido que entendemos, mas sim uma doação gratuita de participação para algumas pessoas de cada vez, e que serão agrupadas, se assim o desejarem. Por exemplo, vou começar o primeiro, que será realizado para o pessoal de Quebec, o que me parece lógico, e por isso só haverá quebequense. A segunda será realizada, por exemplo, apenas com espanhóis, a terceira apenas com brasileiros, a quarta com franceses. Estes HP Online privados não durarão mais do que uma tarde, ou seja, o espaço de 5 a 6 horas, a fim de mergulhar totalmente no que está presente aqui e agora e em nada mais, ou seja, é o momento em que iremos colocar todos os nossos fardos para tentarmos realmente encontrar-nos na totalidade. E é algo, como lhes disse, que é extremamente fácil de conseguir, porque a disponibilidade daqueles que ouvem, daqueles que escutam, daqueles que trocam, é muito mais fácil quando não há um aspecto presencial, ou seja, quando esta intimidade que geramos espontaneamente quando estamos em casa, na nossa privacidade, na nossa poltrona, na nossa atmosfera, se assim o posso dizer. E paradoxalmente não é um isolamento, mas é algo que nos permitirá encontrar a nossa intimidade, encontrar quem realmente somos, e isto com um mínimo de esforço de fato, com relaxamento, e simplesmente pelo princípio de aceitação e graça.
Portanto, terá lugar um pouco mais tarde porque, como vos disse, houve este aspecto da massa que me prejudicou um pouco e porque era necessário organizar a luz. Agora para mim, é muito importante permanecer nesta simplicidade mesmo a nível organizacional, ou seja, as coisas devem acontecer de uma forma fluida e evidente para todos. Assim, selecionei esta ideia, ou seja, para decidir que terá lugar em tal e tal data, para tal e tal pessoa, mas comunicarei as datas à medida que formos avançando. Não há necessidade de me enviarem mais e-mails, apenas farei os anúncios no Facebook porque, de momento, é o local onde todos procuram. Por isso, será muito fácil para mim e simplificará a minha tarefa. A partir do momento em que eu decidir que haverá um HP online para pessoas de tal e tal canto da França ou de tal e tal país, nesse momento, pode enviar-me um e-mail para se registrar. É claro que não poderei aceitar mais de 40, se realmente quisermos ter algo que seja não só eficaz, mas benéfico para todos. E também, com o que acabo de dizer, ou seja, que não haverá pagamento imposto, infligido ou determinado por mim, mas simplesmente uma doação gratuita em consciência, o que me parece ser o mais apropriado para fazer as coisas da melhor forma possível. Era isso o que eu tinha a dizer, é muito curto, era apenas um anúncio em relação a esta informação. Também tive a oportunidade de discutir com muitos formadores durante o período de confinamento, que também estavam a trabalhar em vídeo no Zoom ou noutros servidores, não importa, mas apercebemos-nos de que havia um nível extremamente elevado de disponibilidade daqueles que estavam, por exemplo, em formação, ou pelo menos para estudantes em educação, mas aqui estamos a tocar numa área que está realmente ligada à intimidade e profundidade da pessoa. E é um momento em que estamos assim à distância, mas onde nós nos podemos ouvir e onde nós nos podemos ver, mas cada um em casa, onde chegamos mais facilmente, podemos chamar-lhe, uma vez que temos de dar palavras, criar um campo de coerência sutil que se espalha muito naturalmente em cada um, para viver este estado natural. Portanto, é realmente uma forma de facilitação. E espero ter a oportunidade em breve, quando o período do silêncio e quando o aspecto organizacional se tornar perfeitamente lúcido em mim, de lhe permitir inscrever-se, se desejar, naturalmente, neste HP Online. Gostaria também de salientar, durante este discurso, que para os diferentes setores geográficos, como sabem, temos aquilo a que chamamos pequenas mãos, os transcritores que estarão presentes em muitos países. Serão cordialmente convidados, como sabem, não poderá haver transcrições porque é algo íntimo, mas poderão ter a oportunidade de transcrever algumas pequenas passagens que irão lançar um pouco mais de luz sobre o que acontece durante esses eventos, que terão lugar, espero eu, antes do final do ano. Vocês serão avisados, de qualquer forma, pelo Facebook. Não vale a pena enviar-me e-mails porque tenho tantos que é matematicamente impossível, a menos que tivesse uma organização e um secretariado permanentes, o que está longe de ser o caso e que eu absolutamente não quero. Aí está, agradeço a vocês pela sua atenção. É claro que publicarei esta mensagem e voltaremos a encontrar-nos dentro de pouco mais de 1h30 para acolher um Raam Mishael Ivanov, às 20 horas. Eis a informação sobre estes HP Online privados que deveriam ter tido lugar em outubro. Tranquilizo-vos, de momento não houve nenhum, de acordo com o que acabei de dizer, e ainda estou deixando as coisas amadurecerem um pouco, mas isso tende para esta organização geográfica por várias razões, não só linguísticas, mas também porque muitas vezes as pessoas, e isso eu vi pelos amigos de Quebec este verão, as pessoas tinham vontade de se encontrarem talvez mais fisicamente, ou de continuarem a trocar dentro da sua região de uma forma mais pessoal. Portanto, é isso, eu os agradeço e digo que em 1h30 temos um raio. Até mais tarde.
Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/29389352484/pdf. Link: Ágape Online Jean-Luc Caillon, 7 de novembro, 2022.